PetroRio é uma empresa com foco na produção de gás e petróleo. Ela atua fazendo alguns investimentos em alguns ativos e ela é especialista na gestão eficiente e redesenvolvimento de algumas áreas maduras. Então, ela está listada na nossa bolsa de valores desde 2010, fazendo parte do novo mercado, ou seja, tem um mais alto nível de governança corporativa. Ela é uma empresa de baixa capitalização, ela é uma small cap da nossa bolsa de valores e somente no último ano ela se valorizou 264%. E eu acho que foi isso que acabou fazendo vocês pedirem para eu falar bastante dela neste domingo. Abri essa enquete lá no Instagram e só deu Prio 3 basicamente. Foi o que eu mais via lá na telinha rodando. Então é sobre ela que a gente vai falar hoje. Vídeos de domingo vocês sabem que nunca tem recomendação, nunca não, né? De vez em quando tem um, mas geralmente não tem recomendação, mas sempre tem um relatório para você saber um pouquinho mais sobre essa empresa aqui na descrição. E aí, beleza, vamos falar um pouquinho dela, mas antes eu quero já pedir para você, aproveitando essa pausa, né, para que você se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, deixa o seu like que é muito importante e me acompanhe até o final do vídeo. Então vamos lá. Já falamos o setor de atuação da empresa, que é de petróleo, gás e biocombustíveis. E aí, gente, vamos falar do setor em si que ela está inserido, porque é um setor cíclico. O setor de commodities, quando a gente fala de petróleo, minério de ferro e tudo mais, tudo isso é muito cíclico, dependendo muito da situação atual da economia, não somente do país, né, do nosso Brasilzão, mas também do mundo afora. Hoje a gente considera que nós estamos em um ciclo de alta, pensando nas commodities, e até aí tudo bem, a gente já teve aí barril de petróleo sendo negociado a 30 e poucos dólares, hoje está sendo negociado em torno de 52 dólares o barril de petróleo. Então a gente está num ciclo de alta, vamos dizer assim, e isso pode favorecer essas empresas que estão inseridas nesse setor. Porém, quem coloca elas na carteira, pensando no longo prazo, tem que entender que várias coisas que podem afetar diretamente a cotação do petróleo e tudo mais, isso pode afetar diretamente a empresa também. Por exemplo, início do ano a gente teve aquela crise entre Estados Unidos e o Irã e no fim das contas o valor do petróleo explodiu. O barril chegou a custar aí 62 dólares por barril. Depois ele deu uma recuada em torno de 52 dólares. Mas tudo isso pode afetar e isso acaba afetando a empresa também. O próprio coronavírus, ele tá afetando algumas empresas que trabalham nesse setor de commodities, porque no fim das contas as exportações e importações ficam comprometidas. A própria OPEP, ela já sinalizou que a demanda pelo petróleo, depois de 10 anos consecutivos de sempre aumentando essa demanda, entregando uma demanda positiva, pela primeira vez ela deve ter um recuo por conta desse coronavírus em torno de 19%, tá? Deve diminuir um pouquinho essa demanda de petróleo. Isso afeta diretamente as empresas, mas claro que algumas empresas conseguem contornar algumas situações assim parcialmente, muitas vezes fazendo alguns hedges. Também existe a própria questão dessas empresas que muitas vezes estão endividadas em dólar, então elas fazem hedge em dólar, mas vocês vão entender um pouquinho melhor sobre tudo isso. Falamos sobre o que a Prio faz, na verdade. O que a gente precisa entender? Ela tá na nossa bolsa de valores, como eu falei para vocês, desde 2010. Só que de 2010 até 2014, ela não entregava resultados nada bonitos, tá? Ela entregava, tipo, prejuízo consecutivo, era coisas bem aquém do que o mercado gostava. De lá para cá, ela fez uma reestruturação dentro da empresa, mudou um pouquinho o foco dela, e isso, o Nelson Queiroz, que é o CEO hoje, mas que lá naquela época, 2014, 2015, não era, ele atuou diretamente nisso. Em 2015, inclusive, ela acabou mudando o nome. E o que eles decidiram mudar, gente? Eles começaram a fazer várias operações de M&A, fazendo, ou seja, aquisições e fusões, né? Só para traduzir pra gente. Mas enfim, começou a fazer várias aquisições para tentar melhorar a produtividade e fazer a empresa crescer um pouquinho. Como eu falei para vocês, ela é especializada nessa gestão eficiente. Então ela tenta pegar alguns campos, por exemplo, e tentar diminuir os custos, fazer ser mais produtivo, ter
uma operacionalização muito mais eficiente. E isso é muito importante, porque quando você fala de extração de petróleo em águas rasas, a PetroRio, por exemplo, ela consegue ter um desconto, ou, aliás, ela consegue ter os custos 33% menores do que os custos do que uma Petrobras, que acaba aí, às vezes, extraindo mais de 3 milhões de barris de petróleo, enquanto a PRIO, eu falo PRIO, né, gente, mas a PetroRio, ela extrai aí em torno de 20 mil barris por dia. É uma diferença muito grande. Claro que hoje a Petrobras, ela é a maior empresa que a gente tem aqui no Brasil, mas ainda assim, quando a gente olha para PetroRio, ela consegue ser muito eficiente nessa questão de reduzir custos e tudo mais. Os principais ativos que ela tem é basicamente o Campo Frade e o Campo Polvo, que ela tem 100% de participação, hoje ela tem 100% de participação, e o Campo Manati, que ela tem 10%. Também tem o Tubarão Martelo, que é algo bem recente, ela fez essa aquisição desse campo que até então era da Domo e que ele trabalhava aí com alguns números bem deficitários. Então essa foi uma aquisição recente, uma notícia que aconteceu aí nos últimos dias e que com certeza ajudou bastante na valorização da ação. Mas só para vocês entenderem, então, o Campo Frade, ela não tinha 100% da participação até o ano passado. Ela foi fazendo a aquisição dessas partes, né, fragmentadas, que antes ela tinha em torno de 18, 20%, depois ela comprou os outros 50% e aí agora no fim do ano ela acabou adquirindo os outros 30% que faltavam para ela ter 100% de participação no Campo Frade. O Campo Polvo, gente, ele é importante nesse momento porque ele é muito próximo do Tubarão Martelo. Então, essa preocupação que ela tem de diminuir os custos e tentar fazer uma operacionalização e uma gestão eficiente pode ser que funcione muito bem nesse momento, porque como eles são vizinhos, né, o Tubarão Martelo e o Polvo, eles vão conseguir dividir essa estrutura e diminuir esses custos nessa produção de petróleo deles. Esses são os principais ativos, falamos um pouquinho sobre o que a empresa, no que a empresa atua, na questão do setor. Agora eu acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre os números, porque nós teremos divulgação do quarto trimestre de 2019, do resultado, agora essa semana que vem aí. Se eu não me engano, a teleconferência, inclusive, que eu recomendo que se você nunca ouviu uma, que você ouça, pelo menos para entender o que os analistas ou o que as pessoas estão perguntando, querendo saber da empresa e tudo mais. Enfim, vai ser agora no dia 20, se eu não me engano, tudo isso tem no site de RI da empresa também, tá? O que a gente vai trazer hoje é com base nos resultados entregues lá no terceiro trimestre de 2019. Pois bem, eu falei para vocês que de 2015 para cá, ela estava tentando virar a chave e ela conseguiu sim entregar em alguns períodos lucro, em alguns eventuais momentos alguns prejuízos, e quando a gente fala no terceiro tri de 19, ela entregou um prejuízo de aproximadamente 71 milhões, considerando o efeito do IFRS. O que acontece? Ela disse, ou pelo menos ela atribuiu, que parte desse resultado foi por conta do endividamento dela, que no fim das contas, por ela estar fazendo essas operações de M&A, né, de fusão e aquisição, no fim das contas ela teve que tomar algumas dívidas em dólar, e quando tem a flutuação do câmbio, isso acaba afetando diretamente a dívida dela também. Então, o lucro líquido foi reduzido também por conta dessas despesas maiores, despesas operacionais e tudo mais, mas que no longo prazo ela espera que esses resultados sejam positivos, né, de toda essa grana que ela está despendendo para fazer essas aquisições agora. Pois bem, falando em endividamento, né, porque ela deu prejuízo e ela tem sim dívida, mas não é ainda assim uma dívida tão cara, já foi mais cara no passado, ainda que o dólar tenha se valorizado e tenha afetado sim esse valor da dívida dela. Quando a gente olha aquela dívida líquida pelo EBITDA, né, aquele múltiplo que eu sempre trago para vocês, ele tá em 1,2 vezes, ou seja, é um endividamento relativamente baixo. Quando a gente olha esse indicador, a gente não quer ver algo acima de 3 vezes, por exemplo, né? E aí, beleza, falamos do endividamento, falamos do prejuízo que ela entregou, isso considerando os últimos resultados, que ela tinha entregue também alguns resultados positivos e tudo mais. Só que o que acontece? A receita dela, quando você olha no balanço, a receita, ela teve um aumento de aproximadamente 76, 78%, entregando aí 399 milhões
de receita. E aí você vai pensar, poxa, mas ela teve todo esse aumento de receita e ainda assim entregou prejuízo? Como eu falei para vocês, a margem dela é uma margem relativamente baixa, isso é característica do setor, mas também todos esses investimentos que ela tem feito nos últimos anos acaba comprometendo tudo isso, tá? Então ela teve um acréscimo na receita, mas também teve um aumento nas despesas. Quando a gente fala do ROI dela, que é a rentabilidade que a empresa traz para os seus acionistas, né? Então esse ROI está em torno de 8% e a margem dela, que eu acabei de falar, em torno de 7%. Ela não é uma empresa que entrega dividendos, porque por muito tempo ela entregou muito prejuízo, ela está se consolidando, está fazendo todos esses investimentos. A partir do momento que ela conseguir entregar lucros consolidados, provavelmente então ela vai distribuir alguma coisa, mas não acho que seja algo que vai ser tão grande assim, porque ela realmente está focada em investir na própria empresa e fazer ela ser mais eficiente. E enfim, gente, eu acho que essas foram as informações mais relevantes aí que eu decidi trazer no vídeo de hoje, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que já investem nela, se quiserem contribuir nos comentários com mais informações e tudo mais, fiquem à vontade. E aí, chega no fim do vídeo, eu sempre faço aquela clássica pergunta de domingo. Você investiria em PetroRio ou Prio 3, considerando que talvez o ciclo das commodities é um ciclo que está altista, que ela é um small cap que está tentando se reestruturar desde 2015 e já tem feito sim alguns avanços, enfim. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Peçam a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo e eu vejo vocês no próximo vídeo.